A queda do rei segundo o coração de Deus. Como um homem tão próximo de Deus caiu em pecado e o que podemos aprender com sua restauração? Davi, o jovem pastor que derrotou um gigante, o guerreiro que nunca perdeu uma batalha, o homem segundo o coração de Deus. Mas até os mais fortes caíram, e a queda de Davi foi tão intensa que mudou sua história para sempre. O que aconteceu com Davi para que ele caísse tão fundo? O que essa história tem a ver com você? Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. Davi era apenas um menino quando foi escolhido por Deus para ser rei. Ele não era o mais forte, nem o mais bonito. Mas havia algo especial nele. Davi confiava em Deus acima de tudo. Ele compôs lindos salmos expressando sua fé e amor por Deus. Ele era valente e obediente, e como tudo mudou. A queda de um grande homem nunca acontece de uma vez. Sempre começa com uma pequena decisão errada. E foi assim que Davi deu o primeiro passo para sua maior derrota. Era primavera, época em que os reis deveriam estar na guerra, mas Davi decidiu ficar no palácio. E foi aí que começou sua maior fraqueza. Uma tarde, Davi levantou-se do seu leito e andava passando pelo terraço da casa real, e viu uma mulher que se banhava, e era muito formosa à vista. Davi não conseguiu desviar o olhar, e cobiçou aquela mulher, então ele mandou chamá-la, pois estava muito atraído, porém ela era casada e Davi sabia disso, mas mesmo assim deitou-se com ela e seu nome era Batseba, esposa de Urias, soldado de confiança do exército de Israel. Depois do ocorrido, Davi achou que seu pecado estava encoberto, até parecia estar, até que o pior aconteceu, Batseba estava grávida, e essa notícia mudaria tudo. Davi agora estava encurralado. O rei segundo o coração de Deus havia cometido adultério, e precisava esconder isso a qualquer custo. Davi tentou arquitetar um plano para que seu pecado não fosse descoberto, mandou chamar Urias, o marido de Batseba que estava na guerra, para que dormisse com ela e pensasse que o filho era seu. Mas o plano falhou, Urias era leal e se decidiu não ir para casa, pois não achou justo com os outros soldados que estavam na guerra, então Davi executou outro plano, mandou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, para que ele fosse ferido e morto. Como um pecado chama outro, agora o rei segundo o coração de Deus era também um assassino. Mas parecia que estava tudo certo, o pecado havia passado desapercebido, mas na verdade não. Só Davi achou que tinha escapado, mas ninguém esconde nada de Deus. E foi então que o profeta Natã apareceu. E começou a conversar com Davi e lhe contou uma história a qual Davi ficou indignado, porém o profeta disse a Davi: "Você é esse homem", então veio o peso do pecado, e a sentença de Deus é declarada. O pecado de Davi foi perdoado, mas as consequências ainda estavam por vir. Deus é misericordioso, mas também é justo. Cada escolha tem um preço, e Davi aprenderia isso da maneira mais dolorosa possível. E disse Natã a Davi agora: "Pois, nunca mais se apartará a espada da tua casa. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti." A primeira consequência veio com a perda do filho que Davi teve com Batseba. A criança adoeceu gravemente, e Davi jejuou, orou e chorou por vários dias, implorando a Deus por misericórdia. Mas, ao 7º dia, a criança morreu. A dor do arrependimento fez algo que mudou tudo. Davi caiu de joelhos, mas ao invés de fugir de Deus, ele se arrependeu verdadeiramente. Davi compreendeu que, embora Deus perdoe, as marcas do erro permaneceram. O pecado destruiu sua família de dentro para fora. Seu filho Absalão se revoltou contra ele e tentou tomar o trono. O rei que outrora conquistou reinos agora lutava contra seu próprio sangue. Davi perdeu a paz dentro de casa. Seus filhos se voltaram uns contra os outros. O caos e a dor foram consequências diretas de suas escolhas. Mesmo depois de tudo, Deus ainda cumpriria sua promessa. Davi se arrependeu profundamente, e Deus o restaurou. Ele e Batseba tiveram outro filho, Salomão, aquele que herdaria o trono de Israel. O legado de Davi não foi apagado. Deus o restaurou, e apesar de suas falhas, ele continuou sendo chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas o que Davi fez diferente? A história de Davi nos mostra que qualquer um pode cair. O pecado começa com pequenas decisões que parecem inofensivas, mas levam a consequências devastadoras. No entanto, também aprendemos que Deus está sempre pronto a restaurar aqueles que se arrependem de coração. A verdadeira tristeza não é apenas sentir culpa, mas considerar o erro, confessá-lo e se salvar dele. Davi errou, mas nunca fugiu de Deus. Ele fez as consequências, aceitou a disciplina e continuou buscando ao Senhor até o fim de sua vida. Agora te pergunto: existe algo em sua vida que você tem tentado esconder de Deus? Pequenos desvios podem se tornar grandes quedas. Mas uma boa notícia é que Deus sempre está disposto a restaurar aqueles que se voltam para Ele.
Talvez hoje seja o dia de você dar esse passo e se reconciliar com Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E se ainda não está inscrito no canal, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deus abençoe e até mais.